Professor Dionísio da Silva, boa noite, professor, seja bem-vindo. Boa noite, Poliana querida, bem-vinda é você. Os ouvintes te adoram aí, o Leno também. Ah, professor Dionísio, que pena hoje que o nosso quadro não vai ser tão animado, né? Hoje foi um dia atípico para todos nós, um dia que pegou todo mundo de surpresa, né? Um homem jovem que estava com uma carreira política bem desenhada, né? Acabou morrendo num trágico acidente aéreo. Outras 6 pessoas também morreram. E a gente tinha até separado um tema que seria um pouco mais para cima, né, professor? Mas hoje vamos falar sobre coisas não tão boas assim, né? É verdade, eu endosso isso que você diz a respeito do Eduardo Campos e lembro um ditado muito em voga na antiga Roma, na antiga Grécia, na cultura clássica, que aqueles a quem os deuses amam, eles levam mais cedo, não é? Tem o lado da tragédia e tem o lado que os antigos romanos, os pagãos, tinham assim uma visão da morte menos triste, menos sinistra do que nós temos, não é? Mas de todo modo, Poliana, convém lembrar que agosto está aí, não é? E justo no dia 13, e neste dia, por uma dessas terríveis coincidências, o dia do canhoto. O canhoto no português é sinônimo de sinistro, de esquerdo. E eu queria lembrar aos nossos ouvintes um pouco para a gente purgar um pouco essa tragédia, porque a vida é feita disso também. As palavras tanto descrevem as coisas alegres quanto as tristes, que o sinistro começou com sentido positivo. O sinistro não tinha esta designação do lado esquerdo, era inclusive uma coisa que designava um acontecimento memorável. Ele podia ser alegre ou triste. Como ele foi se fixando nas coisas tristes e nas tragédias, ele passou a se consolidar com esse significado. E que coisa curiosa, hoje eu estava observando aí, eu vim de São Paulo, dirigindo pela Dutra, eu estava ouvindo a Band News, e eu vi que, em geral, se falava muito no verbo arremeter, o piloto arremeteu e tal, né? Para evitar essa tragédia, para evitar essa coisa que a gente depois chama de aviso de sinistro, né? Deu-se um acidente. Desculpa interromper, Por professor favor. Dionísio, chamou muita atenção hoje, até na TV Bandeirantes, com o Datena, a TV Bandeirantes teve acesso a um trecho da conversa do piloto com a torre de controle da pista de Santos, e a conversa é muito técnica, né? Depois ela até foi traduzida, porque eles só se comunicam em códigos, e o piloto, muito calmamente, dizia que ele ia começar esse procedimento de arremeter, né? Ou seja, ele estava tentando pousar numa pista, mas que ele ia suspender a manobra e ia voltar para o ar, porque ele estava sem visualização da pista, né? Então, o que eles estavam explicando depois de colocar essa gravação, em que o piloto estava muito calmo, ele não estava descrevendo nenhum tipo de cenário ruim, apesar do mau tempo. Eles estavam dizendo que esse procedimento, que deixa muita gente em pânico, na verdade é um procedimento de segurança, professor. De segurança, eu já estive em alguns voos que o avião arremeteu, justamente para evitar algum problema ou até evitar o pior, não é? Dá uma sensação de apreensão, de medo não tive, mas de apreensão, assim, ficar com os sentidos mais atentos. E eu lembro, Poliana, que este verbo arremeter, que hoje o piloto usou, então, nessas que eu estou citando agora por você, que ele usou o próprio piloto usou nesse diálogo com a torre, ele tinha o sentido, ele vem lá do indo-europeu, tinha o sentido de atiçar. Então você pega assim o cão e arremete o cão
em direção a uma ponta de gato que você quer repontar, ou para evitar um perigo. E o mesmo, isso que eu adoro, gosto de falar aos ouvintes, aos meus alunos também, nos textos que eu escrevo, tentando contar as coisas como as coisas são, então buscar o que a palavra diz, né? Veja, esse étimo de arremeter está também em prometer, em transmitir, em cometer, em arremessar, em admitir, porque são todos verbos em que você leva alguma coisa em alguma direção, né? Transmitir, você transmite como nós agora estamos fazendo para nossos queridos ouvintes. Arremeter leva o avião para cima, porque não dá de meter ele ali na pista, não é? Então, essas coisas têm todos os domínios conexos. Agora, do sinistro, Poliana, talvez fosse bom, sempre com essa tentativa, talvez vã, porque quando cai assim a tristeza, justo no calor da hora, não há digressão possível, né? Mas só para uma curiosidade para os nossos ouvintes, o sinistro virou esquerdo, né? E passou a designar o bolso da toga romana, e como depois o sinistro virou uma coisa triste, de tragédia, passaram a costurar aquele bolso daquele lado para usar só o do lado direito, né? Então já eram supersticiosos. E o esquerdo vem lá de uma historinha. Os celtas tinham vários irmãos canhotos, todos eram canhotos, 7 ou 8 irmãos, e eles fizeram uma escada em caracol, portanto invertida. Quando os inimigos chegaram, eles não conseguiram subir aquela escadinha que era invertida, e eles então venceram, massacraram os inimigos ali naquela escadinha que era contrária ao lado para subir. Mais ou menos como o Santos Dumont fez aqui em Petrópolis com a escadinha na casa dele, né? Só podia entrar com o pé direito, né? Porque ele fez de um tal modo que entrava com o pé direito. E daí essa família chamava-se Quer. Os bascos levaram esta palavra para lá e ficou esquer e deu esquerdo, aquilo que é sinistro, que é do lado esquerdo. E com esse sentido veio ao português. E quanto o esquerdo ficar uma coisa que designa o pior, como é o caso do sinistro, né? Ou alguma coisa que está dando errado para a gente, também é injusto com o étimo da palavra e com o verdadeiro significado, porque os que só usam a mão esquerda, ou usam preferencialmente a mão esquerda, os canhotos, apesar do nome que é preconceituoso, porque canhoto vem lá no fundo de cão, que é um outro nome do demônio, e na Idade Média ainda eram mortos, muitos que nasciam canhotos, quando se sabiam que eram canhotos, porque ou então eram discriminados porque estavam vinculados ao demônio. O canhoto é mais inteligente, né? Normalmente ele é mais inteligente do que o destro. Mas então, ainda tem algumas suposições, alguns estudos, né, professor, de que o canhoto vive menos, né? Apesar de tudo, ele vive menos. A hipótese é de que ele tem que se adaptar o tempo todo a um mundo de destros, né? Ele tem que se adaptar, mas ele leva vantagem porque enquanto ele está vivendo, porque nesse mundo de testes ele tem que usar um lado do cérebro que nós não usamos, e ele desenvolve mais o inteligente, né? Os testes de QI dos canhotos põem eles lá em cima, né? Mas olha, Poliana querida, eu acho assim que o bonito nessa viagem das palavras é que elas podem mudar de significado. Então, às vezes, como no caso de sinistro, significar o contrário, de um acontecimento feliz ou um acontecimento memorável ficar só triste. E já nós temos muitos exemplos, né, de como elas mudam para o bem ou para o mal. De todo modo, o que eu acho ainda mais bonito, acima de tudo, é que nós, e nesse ponto nós temos um ofício domínio conexo, você como jornalista e eu como escritor, narrador, que nós devemos contar as coisas como as coisas são, não é? E para isso nós temos que dominar bem as palavras, saber o que é que elas estão dizendo. Hoje, por exemplo, eu senti falta, Poliana, nas várias narrações, na televisão, não no rádio que eu vinha ouvindo, mas quando cheguei em casa, as pessoas estavam com cuidado de dizer assim, houve uma explosão,
porque houve uma explosão a bordo, houve uma explosão antes do avião cair, não é? Ele já caiu, ele caiu em chamas, em chamas, é verdade. É verdade. Agora a investigação está em curso, né, professor? Agora está, e eu estou muito preocupado dela ser secreta, porque em maio ela se tornou secreta. As investigações de acidentes aéreos, desde maio, por decreto presidencial, são secretas, não é? E onde fica muito secreto, sempre é mais fácil de não fazer direito, né? Eu acho que é muito importante a mídia ou de ter não se acesso. divulgar o que realmente aconteceu, Realmente né? aconteceu, exatamente. Tá certo. Professor Dionísio da Silva, espero que na semana que vem possamos conversar com melhores ares. Apesar de ser agosto, ele vai durar até o dia 31, vamos esperar melhores notícias, né, Poliana, querida? Dia 13 já está acabando, professor. E não foi sexta-feira, hein, Poliana? Imagina se tivesse sido. Nossa. Obrigada. Deixa as bruxas pra lá. Você é fada, esqueça as bruxas. Uma beijoca pra ti, um abraço ao Leno e a todos os nossos ouvintes. Obrigada pela gentileza, professor. Um abraço. Um abraço, Poliana, querida. Esse foi o professor Dionísio da Silva, sempre participando brilhantemente conosco aqui na Band News FM. Antes de encerrar o jornal, Leno,